E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, o carinho, a sintonia, a audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você em nossa programação. Hoje estamos falando sobre a saúde do homem. Conosco aqui, uma das maiores autoridades do tema que esse planeta conhece. Planeta, eu falei, gente. Dr. Ubirajara Ferreira, médico urologista, professor titular de urologia na Unicamp e também diretor da clínica Uro Omnis, né? Uro Omnis, eu quero até indicar. Você que já tem uma certa idade, 40 anos para cima, 45, vai visitar a clínica Uro Omnis, pelo tratamento e pela seriedade do trabalho que se faz e por aquilo que se faz lá dentro de prevenção, viu, gente? Prevenção e tratamento. Clínica Uro Omnis. Depois eu coloco o endereço para você. Doutor, perguntas e mais perguntas. Existe relação entre a obesidade com o câncer de próstata? Porque a gente sabe das consequências da obesidade, enfim, problemas cardíacos, vasculares, enfim. Mas em relação ao câncer de próstata, também tem alguma correlação, doutor? Essa pergunta é muito importante, Frei, porque nós sabemos a incidência que vem aumentando de obesidade. Talvez não a obesidade, mas assim, indivíduos que estão acima do peso, né? Vamos partir desse princípio. A obesidade, ela começa a afetar o homem de várias maneiras. Então, uma das coisas que estão hoje em voga é a tal da síndrome metabólica, porque não é só a obesidade, é a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? São indivíduos que têm uma circunferência abdominal acima de 100, 102 centímetros, tem alguma alteração da glicose, ou seja um pré-diabético ou diabético, alterações de pressão e alterações de colesterol, triglicérides. Tem que ser 3 fatores desses que eu citei, já tem uma conotação da síndrome metabólica. O que esses pacientes têm mais? Eles têm alguma intolerância à insulina, eles são mais propensos a ter diabetes, eles têm mais doenças do aparelho locomotor, porque obviamente o sobrepeso leva a esse tipo de problema. Existe uma maior propensão a câncer de próstata mais grave. Por quê? Porque a própria gordura, indivíduos que são mais obesos, eles têm uma produção maior de hormônio e às vezes uma tendência ao hormônio feminino. Tem mais produção de estrógeno, indivíduos que são mais obesos. Então, como ele já tem, teoricamente, uma proteção, porque muitas vezes, para a gente combater o hormônio masculino que leva ao câncer de próstata, a gente dá, para alguns pacientes, hormônio feminino, porque aí você combate a testosterona. O homem já tem esse combate, o homem obeso já tem, porque ele produz um pouco de estrógeno. Se apesar disso ele tem câncer, esses cânceres são mais graves. Entendi. Então é interessante que existe uma série de condições mais propícias para o obeso de ter doenças mais graves. Agora, doutor, assim, no tratamento a gente sabe que o hormônio feminino, ele pode ser usado, né, para o tratamento do câncer de próstata, o hormônio feminino? Sim. Normalmente, o câncer de próstata, ele é alimentado, entre aspas, pelo hormônio masculino, a testosterona. Em algum momento da doença, a gente preconiza que o indivíduo tome ou uma droga que bloqueie o hormônio masculino, a testosterona, ou a gente retira os testículos, que é a fonte de produção, chamada orquiectomia, tira os 2 testículos, porque aí a produção de testosterona cai e o tumor também começa a regredir. Ou nós damos uma droga que, digamos, diminui o hormônio masculino, que é o hormônio feminino. Então você dá estrógeno para o paciente, porque o estrógeno, via central, vai inibir a produção de testosterona. Então pode sim, em alguma fase da doença, a gente dá hormônio feminino para o homem. Por isso que quando a gente submete o paciente ao hormônio feminino, temos que tomar 2 cuidados. Que esses pacientes podem desenvolver ginecomastia, pode ter aumento da mama e começa a dor. E o segundo, eles têm mais fenômenos tromboembólicos, tem mais trombose, problemas circulatórios, porque quando se dá em nível alto o hormônio feminino, os homens podem começar a ter aumento de hemoglobina, o sangue anda mais lentamente e começa a parar nos órgãos e começa a ter trombose. Então, o homem que toma hormônio feminino, ele tem que tomar cuidado porque ele pode ter mais fenômenos tromboembólicos que nós falamos. Okay. Doutora, que perguntas que estão chegando aqui em relação à produção de espermatozoide. Existe alguma coisa que faz produzir mais, né, a quantidade e a qualidade, doutora, assim, né?
Os tratamentos que nós utilizamos para indivíduos que têm poucos espermatozoides ou que têm pouca velocidade, porque basicamente são três os aspectos que nos interessam no espermatozoide. Um é a quantidade. Nós temos que ter mais do que 20 milhões por ml, quantidade grande. Segundo, nós temos que ter a motilidade. Na maioria dos espermatozoides, eles têm que ser bem móveis e direcionados, porque senão não consegue fecundar. Então, mais dos 50% tem que ter isso aí. E terceiro, a morfologia, o jeitão deles. Tem que ser aquele que é uma cabecinha com rabinho. E também o ideal seria mais de 30%, 40% formas normais. Se nós tivermos isso, a chance do homem engravidar é grande. Se nós não tivermos isso, aí cria-se um problema. Não existe nenhuma droga, nenhum tratamento eficaz para que isso melhore. Não tem um tratamento que aumente a velocidade do espermatozoide. A varicocele, por exemplo, que eu citei há pouco, ela, quando nós fazemos a cirurgia, retiramos a varicocele, os espermatozoides começam a andar mais rápido. Então, uma das causas de baixa rapidez da velocidade é varicocele. Agora, tratamentos, digamos, mágicos, bem eficazes para aumentar a velocidade ou o número não existe. Inclusive, tem um comentário aqui, doutor, disse que a ingestão do zinco, né, não tem nada a ver nesse caso. Existe uma tentativa de antioxidantes. Um dos antioxidantes é o zinco. Existem outros, selênio. Então, tem se tentado, existem escolas que tentam isso, mas não é um tratamento, olha, você fez isso, você vai melhorar. É uma tentativa, né? Porque acha-se que quando você tem algum problema, provavelmente você tem mais oxidação no meio corpóreo, no meio onde existe a produção de espermatozoides. Então, se você der um antioxidante que digamos, melhora a função daquele ambiente onde existe espermatozoides, pode melhorar. Mas isso é uma tentativa, não é cientificamente provado. No processo ejaculatório, doutor, assim, nesse caso, a próstata tá com câncer, enfim, que vai passar, vai também jogar células cancerígenas no processo ejaculatório, que pode, não sei, estou perguntando assim, pode levar para o útero da mulher, enfim, alguma coisa assim, doutor? A sua pergunta é muito importante, Frei, porque a gente geralmente se depara com essas questões. Não, o câncer de próstata não é transmitível pelo ejaculado. Existem doenças que são transmitidas, né, pela doenças sexualmente transmissíveis, mas o câncer não. Por exemplo, podia citar aqui hepatites. Existem hepatites, né? A hepatite B, a hepatite C pode ser transmitida por ato sexual. Isso é importante. Algumas outras doenças, a AIDS, por exemplo, né? Existem corrimentos, a gonorreia, que nós chamamos de blenorragia, mas a gonorreia é mais conhecida, o HPV, que é a crista de galo, que a gente fala mais no popular, mas o HPV é aquele vírus que pode dar câncer de colo de útero na mulher e, eventualmente, câncer de pênis no homem. E essas doenças são transmissíveis, mas, felizmente, o câncer não. Doutor, a gente sabe, o senhor já alertou em relação à alimentação, né, entendeu? Mas algum exercício que o homem pode fazer que ajuda também a prevenir esse tipo de câncer, doutor? O exercício em si, ele é pela tentativa do indivíduo não ficar obeso e ficar ativo. Nós sabemos que o indivíduo que é obeso e sedentário tem mais chance de uma série de doenças, inclusive câncer de próstata. Mas assim, o exercício em si não é o que vai prevenir, é sim a prática do dia a dia. Por exemplo, o indivíduo não faz exercício, mas ele é ativo, ele trabalha bastante, ele vai ao serviço dele, sobe escada, não sobe elevador, ele anda durante o dia. Esse indivíduo que é mais ativo, seguramente ele vai ter menos doença, uma delas câncer, do que aquele indivíduo que é mais sedentário, obeso. Então, o exercício em si é a prática para o indivíduo não ficar obeso. Aí sim é válido. A pessoa que está em tratamento, doutor, é um sinal também, por exemplo, que a próstata está dando algum alerta, tem dificuldade no banheiro de evacuar, doutor, assim, ou não tem nada a ver nessa? Os sintomas intestinais, eles são secundários ao grande crescimento da próstata. Isso pode dar no câncer ou pode dar no tumor benigno. Às vezes a próstata pode crescer. Para o senhor ter uma ideia, Frei, o tamanho da próstata, como eu falei, é 25 gramas, mas tem próstata que chegou a 200 gramas, 300 gramas. Então fica uma verdadeira
uma massa enorme em volta do canal, mas também comprimindo o reto onde saem as fezes. Esses pacientes geralmente têm queixas de dificuldade de evacuação. Ô, diretora, coloca aquela imagem lá onde está a próstata novamente assim. Doutor, a gente está vendo aquele tamanho, realmente, pela proporção de tudo lá, é o tamanho. Aquilo lá pode crescer, doutor? É natural que depois de uma certa idade do homem, a próstata cresça de tamanho? É natural sem ser doentia, doutor? Aquela próstata que nós estamos vendo, ela é bem próxima ao normal. O crescimento se dá, é um crescimento centrípeta, que comprime o canal, mas também centrífugo, ele pode ir do centro para fora. E quando ele vai do centro para fora, às vezes os sintomas não são urinários, porque não chega a fechar o canal, mas começam com os sintomas de órgãos em volta, por exemplo, o reto, porque vai abaulando o reto, o indivíduo tem dificuldade de evacuar, pode eventualmente até sangrar, ter sangramento, por conta do crescimento que se vai se aproximando, vai obstruindo o reto. Então, doutor, isso é possível. O câncer da próstata que a gente está vendo lá, ele só fica na próstata ou ele pode ter aquele processo que a gente conhece como metástase, invadir outros órgãos? O câncer prostático, ele, no início, felizmente, no Brasil a gente tem percentualmente 60% a 70% dos casos que chegam a nós com doença localizada. Mas existe um percentual que não é pequeno de doença já generalizada. Aí nós podemos chamar ou a doença que é localmente avançada, ou seja, aquela doença que está perto da próstata, mas não está bem dentro da próstata mais. Já começa a pegar a bexiga, já começa a pegar o reto, já pega outros órgãos. E a doença que deu metástase, que é a doença que é a distância. Então, células saíram e começaram a se fixar em outros órgãos. Pulmão, ossos, fígado, gânglios, aquelas ínguas internas. Aí o tumor passa a ser metastático. Até um nível de doença localmente avançada, essa que eu disse da bexiga e tal, ainda nós temos uma chance razoavelmente de cura. Mas quando a doença sai, ela torna-se incurável. E é isso que a gente evita, que a doença saia da próstata. Olha só, que interessante. Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Olá, meu nome é Juvenal. Eu gostaria de saber se o PSA alterado é sinônimo de câncer de próstata. Daí, doutor, é sinal PSA alterado? Acho que não. O PSA em si alterado não é sinônimo, Sr. Juvenal. Não existe assim, matemática. Aliás, em medicina, a gente costuma dizer que nada é matemático, não é uma doença exata. Seria muito mais fácil se fosse exato, né? Nem sempre em medicina 1 mais 1 é igual a 2. Pode ser 2,5, pode ser 1,8. A gente sempre, nós somos colocados assim em indagações, por exemplo, doutor, eu vou curar, doutor, minha doença, eu posso não me preocupar mais? E a resposta é depende, vamos ver o que vai acontecer, porque nem nós sabemos muitas vezes. Então, o PSA aumentado nem sempre é câncer. Óbvio que nós temos um PSA estourado, por exemplo, se o nível do senhor fosse, 2,5, se eu tiver 15 de PSA, raramente esse 15 vai ser outra coisa sem ser câncer. Mas, por exemplo, se eu tiver um processo inflamatório, teve uma prostatite, por exemplo, e o senhor começou a ter uma febre, não sabe de onde veio, começou a ter dificuldade para urinar, um sangramento, e a gente vai fazer um toque, o senhor tem dor, prostatite, o seu PSA pode chegar a 100, mas é por um processo inflamatório. Então, nessa situação, os PSAs podem estar estourados, mas é uma doença benigna e não um câncer. O mesmo câncer de próstata, doutor, e prostatite podem estarem juntos? Ou seja, eu tenho uma prostatite, mas também eu tenho um câncer de próstata. Existem teorias que nos dizem que o câncer começa de um processo inflamatório. E na próstata parece que isso é verdade, Frei. Então o indivíduo começa a ter processos inflamatórios agudos ou crônicos e isso pode vir a desenvolver câncer. Não está bem, não se assustem quem tem um prostatite e fala, poxa, eu vou ter câncer. Não é bem assim. Mas algum motivo existe de que algum processo inflamatório começa a ocorrer no homem, que a gente não sabe de que origem, e se isso não for bem tratado, não for visto, ele pode desenvolver um câncer. Então é verdade essa relação, parece que é verdade, entre inflamação e câncer. Nós preparamos uma matéria também, eu quero convidar o senhor a assistir conosco, quem está em casa, assim, para um pouco sintetizar o que a gente está falando aqui até agora sobre câncer de próstata. Vamos à matéria.
Outubro foi marcado pela mobilização das mulheres pela prevenção do câncer de mama. Em novembro, é a vez dos homens. Um mês de conscientização à prevenção do câncer de próstata. Estamos falando do Novembro Azul. Seu Carlos sabe bem o que é isso. Está se recuperando de uma cirurgia. Eu senti uma dificuldade para urinar e fiquei um período sentindo essa dificuldade. Com incentivo da minha esposa, procurei um médico, procurei um urologista. E foi o apoio da esposa o principal motivo que levou a procurar um médico e realizar os exames de toque retal e sangue, que diagnosticou a doença. Eu não fiquei apavorado, porque o médico me falou, está bem no início, foi tranquilo para tratar. Mas antes de tratar, é preciso entender o câncer de próstata. E para isso, é muito simples. A próstata é uma glândula que só o homem possui. Está localizada abaixo da bexiga, no meio dela passa a uretra. Quando o tumor do câncer de próstata cresce, ele comprime a uretra, causando dificuldade para urinar. Essa dificuldade é um dos principais sintomas da doença. O câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens no Brasil. Perde apenas para o câncer no pulmão. Exames como o de sangue e o de toque podem detectar a doença que, se precoce, tem mais chances de cura. Precisa ser diagnosticado precocemente, senão esse tumor ele vai evoluir, ele vai crescer e vai trazer problemas para o homem. Tanto problemas locais, como uma obstrução da próstata, como problemas à distância, metástases, principalmente nos ossos. O câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Mas mesmo antes dos 60, é preciso se prevenir. O médico enfatiza que no Brasil, recomenda-se que os homens façam um exame de próstata depois dos 50 anos, se houver casos na família, antes dos 45. Não tem que ter medo do exame de toque, isso é preconceito. Tá? É só procurar, sentiu alguma anomalia, alguma coisa diferente, procura o urologista, faz o exame de toque, encontrando qualquer coisa, não tenha medo. Vai em frente que tem a solução. Tá vendo? Essa imagem está dita, né? E a mensagem. E as imagens que você viu foi lá na clínica Uro Homines, que eu já visitei, sempre muito gentil, acolher a gente, reportagem, enfim, essa equipe maravilhosa, viu? O doutor, nesse exame de toque, né? O exame de toque tão fundamental que a gente aqui está desmistificando, enfim, mostrando a importância, pode também ser detectado, né? Por exemplo, o câncer de cólon, não? Nesse mesmo exame? Excelente pergunta, Frei. O câncer de cólon ou de reto é um câncer também relativamente comum. O de próstata é o mais frequente, o de reto é 4º ou 5º mais comum. E o toque, a gente consegue perceber alguma anomalia, alguma ulceração, irregularidade no reto. E o toque bem feito, ele não palpa só a próstata, a gente palpa o reto também. Isso é importantíssimo. Nós preconizamos, por exemplo, os homens normais fazerem avaliação do reto, do colo, a cada 3 ou 5 anos, depende do caso. Colonoscopia é o exame que a gente coloca um aparelho e olha por dentro, entra no intestino e vai avaliando todo o intestino grosso, onde tem mais câncer. Então, é outro tratamento e muitas vezes você vai fazer o toque prostático e acha um câncer de reto. Olha só. E isso pela própria estrutura, palpação. né? Palpação, a gente palpa, obviamente é diferente, são úlceras sangrantes, já vai ter algum sintoma de sangramento. E o sangramento que existe, é bom até falar sobre isso, me deu a oportunidade, que o sangramento que existe, aquele que o indivíduo vai evacuar e goteja sangue quando ele está evacuando, geralmente isso é hemorroida, não é nada grave, que são varizes que aparecem na borda do ânus. Então, essas varizes ou carocinhos podem sangrar na hora da evacuação. O sangue que sai junto com as fezes, sejam eles vivos ou já em borra de café, um sangue mais antigo, esse pode ser perigoso. Pode ser um câncer do colo ou um câncer do reto. Olha, quantas informações, gente. Vou chamar o intervalo na sequência, temos mais um bloco ainda. Vamos falar dos tratamentos, do pós-operatório, tudo isso aí
muito mais daqui um pouquinho no próximo bloco, claro, juntamente com o nosso momento de oração. Quer saber isso muito mais? Então não sai daí. A gente volta já só para você.